Pronto. Palavra de vida eterna. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, mas que o teu benefício não fosse por obrigação e sim de livre vontade. Paulo, Filemon, capítulo 1, 14. Orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar, às vezes, com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforços enormes. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que eles os administre sensatamente. Envaidecer-se da cultura intelectual e frequentemente assevera, em algumas circunstâncias, com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhes confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos não serem motivos que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. Portanto, é o Senhor que lhe propiciou os recursos para a conquista. Autoridade na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde e usufrui. E proclama em certas ocasiões, com base respeitável, que mantenha a euforia orgânica a extensa de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais da sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-se, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vive nos alicerces de tudo o que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes na edificação do mundo melhor, não como quem assina procede, através de constrangimentos, mas de livre vontade, pelo Espírito Emmanuel. Senhor, estamos mais uma vez diante de Ti, buscando cada dia conhecer um pouquinho mais das lições necessárias para chegar próximo da vida eterna, na tranquilidade, no equilíbrio. Sabemos que o nosso maior impedimento somos nós mesmos. Esse eu interior que vive dentro de nós, que insiste em nos boicotar o tempo todo. Mas nós já temos alguma consciência disso e já podemos fazer um exame e ver aonde erramos e em que momento. Queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Queremos conhecer as leis divinas. Queremos entender as criações e as criaturas, as moradas, o universo, o multiverso. Para isso temos que estudar muito, para vencer as nossas más inclinações, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, aquela nossa intolerância e a nossa indiferença, e aquele pouquinho de perversidade e de maldade que ainda mora dentro de nós, e, é claro, as perturbações. Então, mais uma noite de estudo se faz, desse livro maravilhoso que tem várias respostas que podem nos auxiliar a mudar o nosso destino, a nossa vida,
sabendo que temos a companhia desses irmãos que vêm todas as semanas nos envolver, nos intuir, nos inspirar, para que possamos mais e mais compreender o estudo da noite e refletir sobre ele. Que a paz esteja com todos, que esse estudo transcorra na paz e na tranquilidade. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, boa noite, senhor Roberto, boa noite, dona Lourdes. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Boa noite. Consuelo, boa noite. Nós estamos na pergunta 592. Estamos falando dos três reinos, né? E vamos falar agora sobre os animais e os homens. 592. Uhum. 592. Tá. Os animais e o homem. Todos estão me ouvindo? Sim. Estou. Ah, muito obrigada. Eu estou. Obrigada. Sai daí. Cispe. Vai. Parece que tem alguém participando do estudo aí que está referindo a eles, né? Os animais. Tem. Pois é, os animais já entrou um aqui. Isso aí. 24, né? 24. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11, dos Três Reinos. Hoje nós vamos começar a parte dos animais e o homem. A pergunta é a 592. Se pelo que toca à inteligência, comparamos os homens e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Essa pergunta está bem atual. Boa noite, prima. Está bem atual. Boa noite, Lourdinha. A gente está vendo Boa aqui noite também. o que eu vejo sempre se falar por aí, até hoje. Kardec, na época dele, né, nós éramos um pouco mais, não sei nem que palavra usar, mais brutos, né, bestializados, um monte de palavra aí que há 200 Mais rudes. Hein? Rudes. Isso, rudes. Então a gente pode usar um monte de termo aí que nós éramos mais. Tanto que no Livro dos Espíritos tem a pergunta sobre o duelo, né? E o duelo físico, né? Nós vamos estudar mais à frente sobre a questão do duelo, né? Apesar que hoje existe, o duelo continua. Mudou somente de figuração, não é mais o tiro, não é mais a espada, mas infelizmente o duelo continua. Nós estamos ainda na era da competição, mas nós estamos descobrindo, vamos descobrir que nós temos que mudar a era da competição, ou seja, do duelo, né? São palavras daquela educadora, que eu não sei falar o nome, Montessori, né? Montessori, pois é. Ela fala, quando acabar a competição, né, e começar a cooperação, tudo muda, a humanidade muda, né? E quando se fala em duelo, essa humanidade atual só pensa em competição, né? Nós só pensamos nisso, né? E estamos errados. Jesus não competiu com ninguém, muito ao contrário, né? Cooperou com todos, com a humanidade toda. O seu evangelho é cooperação pura, né? Bom, então, voltando ao assunto, né, devido a isso que Kardec via, nós vemos até hoje falar, cada vez que eu conheço mais o homem, eu prefiro o meu animal, né? Meu cachorro, meu gato. É isso, a gente escuta muito isso falar isso. Uhum. Isso é causa de quê? De uma indignação, né? Perante
Está dando eco. Perante. Alguém tem que fechar o microfone para ver se para, né? Parou? Perante alguns atos que nós, homens, descemos. Nós vamos mesmo lá, nessa nossa... Né? Parece que esses 200 anos são poucos. Às vezes não parece que nós vamos lá atrás, na Idade das Pedras. Nós estudamos no mundo maior aquela questão do porão, né? Os 3 andares, o porão está lá os animais, né? E nós chegamos junto a esses animais por onde o nosso, na época, princípio espiritual já passou. Né? E estamos muito próximo ainda disso, de acordo com a pergunta 917 do Livro dos Espíritos, mas essa comparação, veja bem, sob o ponto de vista filosófico, que a doutrina espírita é filosofia, ela é assim, uma comparação muito ruim. Porque quando nós falamos, quanto mais eu conheço o homem, a humanidade, mais eu prefiro o meu cachorro, nós estamos nos colocando de 2 formas. Uma forma, tá? Nós estamos nos colocando melhor que o resto da humanidade. Quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu gosto do meu cachorro. Quer dizer, eu estou fora dessa humanidade. Estou melhor que ela. E a outra forma, quando nós falamos isso, nós estamos nos colocando que é o nível do animal. Nós não estamos no nível do animal. Quanto a essa questão que está perguntando aqui, né, dessa demarcação, por causa da inteligência, onde Kardec chega a esse ponto, essa pergunta de Kardec é devido a isso. Tá? É devido a essa questão da gente, às vezes, ver alguém, né? Poxa vida, dá até medo algumas pessoas quando estão com raiva, as explosões, a gente se assusta. É uma coisa mesmo, foi? É horrível. Então Kardec pergunta, vem cá, tem alguma coisa que separe, que demarque, daqui para lá é homem, raciocínio, daqui para cá é um animal, mas tem hora que o homem não raciocina, tem hora que parece que o animal raciocina, né? Então é uma coisa meia, né? Digamos assim, tem hora que o homem parece um animal e tem hora que o animal parece homem. Sim, isso mesmo. Mas aqui na resposta nós vamos ver que, apesar de ter hora que o homem se assemelha ao animal, olha, o homem está muito longe do animal. Nós estamos muito longe. O que nós temos é que justamente a Elisa falou na prece dela, a nos aperfeiçoar, nos corrigir, aprender as leis de Deus, né? Aprender a trabalhar essas leis entre nós. E isso é qualquer um, tá? Ninguém tá isento de vez em quando ir lá no porão, dar uma volta por lá e gostar, né? Porque é pior quando a gente gosta, né? Então, essa é a pergunta de Kardec, né? Tem horas que o animal parece ser melhor que a gente, né? Eu vi na internet, já tem tempo, a história, acho que todo mundo deve ter ouvido falar de uma cachorra que ela andava 2 quilômetros, 3 quilômetros, não sei bem, atrás de comida. E ela sabia, em um determinado lugar, que ela sempre achava algumas comidas assim dentro de saco e tal, não sei se era sobra de um restaurante. Ela comia um pouquinho, pegava os sacos e ia embora. Uma senhora começou a ver aquilo e achou interessante. Pois todo dia, no final da tarde, essa cachorrinha vem aqui e resolveu segui-la. Tá? E às vezes ela ia 2, 3 vezes fazer esse mesmo processo, né? E andava muito, ela andou muito, essa senhora, perto desse cachorro, e descobriu que ela tinha filhotes, levava comida para os filhotes. 2, olha só que coisa interessante, tinha outros 3 ou 4 cachorros, e ela também dava o excedente para esses cachorros, por isso que às vezes ela dava 2, 3 viagens, para levar mais comida para esses cachorros de rua, esses animais de rua. Olha, aí nós estamos acostumados com essa questão de distribuição de quentinha, distribuição disso, daquilo.
Mas quantas vezes nós já fomos criticados na rua durante a distribuição? Então, quantas vezes algumas pessoas, infelizmente, agiram pior que essa cadela? Ela preocupada com o outro. Não era só com os filhotes dela, não, com os outros cachorros. Essa senhora se, né, sensibilizou, né, chamou a vizinhança e todo dia eles cozinhavam algo, dava para ela comer e para ela continuar o trabalhinho dela, botava as bolsinhas com comida para ela levar. Não levavam para ela, que é para ela continuar aquele trabalho dela. Trabalho de caridade. Olha só. Mas aí pergunto, cachorro raciocina? Cachorro tem esse poder de decisão? É sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Então, essa questão dessa inteligência do homem e do animal, o animal realmente, ele, como está nos acompanhando, tá? Como nós também estamos, né, abrindo nossa mente, a nosso intelectual está crescendo, os cachorros, assim, logicamente, também. Eu falo cachorro, gente, desculpa, é mania, né? Acho que eu já fui um por aí por atrás e gostei do negócio, estou até hoje cachorro na cabeça. Os animais nos acompanham. Enquanto eles nos acompanham, eles estão aprendendo também, tá? Eles estão aprendendo, porque eles não têm condição de chegar aqui, ó, a partir de hoje, o urso, hein? A partir de hoje, eu não vou mais, né, ficar com raiva de ninguém, se aparecer na minha frente, não vou comer mais ninguém, vou me tornar vegetariano, porque eu quero evoluir. Nunca vamos ver um urso falar uma coisa dessa, pensar uma coisa dessa. E assim por diante, né? Então, a gente vê que realmente tem hora que o homem parece mais um animal e o animal demonstra uma certa, entre aspas, inteligência, né? Que nos assusta. Mas aí também vamos ver outra questão nessa questão da inteligência dos animais. A gente vê uma cachorra fazer isso. Essa cadelinha que nós comentamos aqui, né, que na época, 2 anos atrás, 3 anos, viralizou na internet. Isso que fala, né? Viralizou. Mas quantas outras cachorras fazem isso? Outra que eu vi também na internet foi de uma garça. Uma garça ficou preguiçosa. Não queria mais dar aqueles voos, pescar, pegar peixe. Olha só que coisa. Como é que ela ia sobreviver? Ela passou a pegar, tá, alguma coisa que ela via perto do lago, lá do lugar onde ela estava, sempre, digamos, pedacinhos de pão que alguém dava para os pombos, etc. E parava na beirada do lago, jogava. Olha só que bichinho. Foi filmado isso, tá, gente? O peixe se apareceu para comer aquilo, ela picava um, pegava e comia. Ela acabou com aquele voo dela, aquela estratégia toda para dar aquele mergulho lá embaixo, catar o peixe, né? Ela trazia o peixe para o bico dela, praticamente, né? Então, ela viu algo e, né, entre aspas, copiou, né? E se condicionou a isso. Então, a pergunta é essa, né? Essa inteligência que aparece nos animais, como é que é isso? Os espíritos vão nos responder aqui, legal, a resposta é muito legal. E depois nós vamos ler uma página do Erasto, o espírito, né, que foi discípulo de Paulo, né? Tem aqui no Livro dos Médicos que eu coloquei aí, tá? Vai falar um pouquinho sobre essa questão também, tá? Alguém quer comentar algo, gente? Vai lá, Jorge. Tá sem som, só, Jorge. Agora. É que nós vimos lá nos vegetais um instinto mecânico, né? Talvez essa garça aí, ela já está, talvez, digamos assim, diferenciando do próprio grupo. Já a própria natureza já está ali, digamos assim, te dando já umas certas condições e a essência, eu digo, o princípio inteligente ali, talvez migre já para outra espécie. Minha opinião, posso estar redondamente enganado. Você também citou uma questão aí, deixa eu passar. Falou que, né, o homem, alguns dizem que o homem, eu não me lembro, o homem
Você acabou de falar aí. Animal, o animal ser homem, alguma coisa assim. Não, é que tem hora que o homem parece um animal e tem hora que o animal parece um homem. É isso? É. Quando tá com fome, né, Elisa? Quando tá com fome, é feio. Tem uma página, eu não sei se é cearense, eu procurei, não achei. E também tem interpretações de vários estilos. Eu não achei. Você tem ideia? Dentro de nós, é o nome da página. Muito dentro de nós. Então, nós carregamos, às vezes, pelos nossos impulsos instintivos, nós nos caracterizamos. Você falou o urso aí, vai falar com o urso aí, não sei o que aí, que o urso não vai ser vegetariano. O urso vegano, Jorge, vegano. Nem ovos nem mel. Ah, não, vegana. Olha aí. É o que ocorre. Tem muita pessoa que diz assim, eu tá maluco, rapaz, eu não tenho que comer isso aqui mesmo. Com batata frita, era para ficar, né? Porra, não. Sim. Eu não localizei a página, senão eu contribuiria lendo algumas questões, que é muito interessante da página. É que tem uma página já grande para a gente ler também, né? Eu sei. Essa nós já lemos várias vezes aqui, muitos dentro de nós, né? Tá falando que hora tem, quando a gente bebe parece um macaco, né? É. Quando a gente faz não sei o quê, parece não sei o quê, né? É muito interessante essa página mesmo. E boa demais, é do Valdo Vieira, né? Bom, então, outra coisa que eu ia falar com vocês tem um Givaldo conta uma história muito interessante, você já ouviu do elefante Bozo? O elefante estava num circo lá nos Estados Unidos, né? Era a alegria da garotada. Um belo dia o elefante surtou. Mas surtou, ficou com aqueles olhos injetados de sangue, machucou gente, e prenderam ele às quatro patas, e ele queria atacar todo mundo, não obedecia mais o treinador dele, né? Cuidava dele. E lá nos Estados Unidos, infelizmente, o pessoal, né? Tem um coração meio estranho, né? O cara do circo viu que tinha que sacrificar o elefante, mas lá tudo é time is money, tempo é dinheiro, tudo é ganhar dinheiro. O que é que fizeram? Botaram nos jornais que o Bozo enlouqueceu, que ia ser sacrificado durante lá o espetáculo, olha só. Diz que o circo transbordou de gente para verem fuzilarem o Bozo, o elefante Bozo. Né? E com aquele monte de gente, e no meio do pessoal tinha um cara que depois foi identificado. Quando o cara anunciou que estava na hora de sacrificar o elefante, tal, o cara chegou, olha, eu posso entrar na jaula, conversar com esse elefante, e talvez ele não esteja surtado, ele não esteja louco. O cara, você é maluco, não sei o quê, e falaram, olha, isso aí é eu esqueci nem o nome dele, Eduardo. É tipo assim, Eduardo Hillings, negócio assim o nome dele, em indiano, em hindu, né? E falou, ele é o prêmio Nobel de literatura e tal. Ele, mas o senhor quer se arriscar? Eu assino um termo de responsabilidade. Diz que ele entrou na jaula, foi aquele suspenso, todo mundo, coitado, vai ser sacrificado. Ele começou a cantar para o elefante. Cantar para o elefante. O elefante foi se acalmando, foi chegando-se para ele amorosamente, com a tromba. Ele foi lá, abraçou o elefante. Pode soltar as algemas, que aí solta. Brincou com o elefante chorou, gente, chorou. E ele falou: ah, esse elefante não deve mais ficar aqui, tá? Mas não vamos sacrificá-lo. Ah, mas o que é que o senhor fez? Ele nada. Eu sou indiano, sou hindu. Eu simplesmente, desses elefantes, ele é de uma raça que existe em tal lugar da Índia. E lá, geralmente, as crianças sempre pegam eles para ir tomar banho, e durante o banho cantam essas canções de lá da região, e eles gostam das canções. Ou seja, o que esse elefante tem é saudades. Somente isso, saudades. Está morrendo de saudades, então ele não pode mais ficar nesse circo. Quer dizer, olha só, um elefante, um sentimento, né? Muito forte, saudade. Saudade. Foi provado na frente de centenas de pessoas que estavam no circo, rezando para o elefante surtar para dar um tiro nele, né? Não, devia fuzilar, né? Isso somos nós. Somos nós. Né?
Outra coisa que eu vi também na internet é muita coisa que a gente vai vendo e vai guardando, né? Chegou também um pessoal, homens, né, e mulheres, estudantes, biólogos, não sei o que mais, tal, e entrar lá no Polo Norte, né? Não, no Polo Sul, aliás, na Antártica, o Polo Sul, né? Tinha aqueles ninhos de pinguim, e eles foram andando. Você sabe que os pinguins não deu bola para eles? Não, porque o pinguim, depois eles falaram isso, não conhece a gente, a nossa agressividade. E a maioria dos animais que já nos conhece tem medo da nossa agressividade. É a pergunta de Kardec aí. Essa questão aí. Tem hora que nós somos mais animais que os próprios animais. Eu brinquei aqui, quando estamos com fome, né? Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos ler a resposta, né? Se alguém quiser falar, fale. Não é, Lisa? Então, pergunta 592. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sobre esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Respondeu os espíritos. A esse respeito, é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Então estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desde muito baixo algumas vezes o homem é um ser à parte que desce muito baixo às vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. Bom, aqui vamos fazer 2 comentários, né? O animal, né? Essa questão com o mesmo homem que desce, Saulo de Tarso. Esse homem sobe, Paulo de Tarso. Tá? É um exemplo. Maria de Magdala, etc. São vários exemplos. O animal não tem essa capacidade. Esses animais que denotam algum princípio de inteligência, algo assim, tá? É porque é a proximidade conosco mesmo, né? De uma certa forma, eles estão aprendendo conosco. E vai demonstrar essas noções de inteligência. Agora, outro lance aqui, pelo físico, os animais, né? Nós somos como os animais, só que alguns são mais bem dotados que nós. Isso é muito simples. Por que são mais bem dotados? Porque é a necessidade deles. A gente brincou do urso aqui, o urso tem que ser grande, impor respeito, tem que comer muito peixe, muito mel para invernar. Né? Então, tem o cachorro. Né? O guia do cachorro não é o olho, é o olfato. O cachorro, ele, né, reconhece. Olha, eu dei um cachorro que eu tinha, era muito brabo o cachorro, muito brabo, era um mestiço de vira-lata com pastor alemão. Nossa, mas quando eu vim para o Rio, lá em casa, meu pai reclamou: não, deixa esse cachorro aí não, que ele só obedece a você e o teu irmão, o pequenininho. Mas o pequenininho ia tomar conta desse cachorro. O garoto com 2 anos, o cachorro tinha maior adoração para o meu irmão quando tinha 2 anos de idade. Aí eu dei para um amigo que gostava muito do cachorro e o cachorro tinha uma certa simpatia. Passa 2 anos eu fui visitar o cachorro. Tá? Fui visitar o cachorro. Quando eu cheguei na casa do meu amigo, pensei: esse cachorro é muito bravo, eu não vou entrar. Parei na cerca e bati palmas. Lá no interior não tem campainha não, viu, gente? Bati palma, o cachorro vem que vem quente. Quando chegou perto de mim, foi parando, começou a chorar, assim, meu cheiro. 2 anos depois. Não, o cachorro, veja bem, nós não somos. E outra coisa também, o cachorro tem uma audição também incrível, né? Não só o cachorro, vários animais. Então, cada animal é dotado de algo porque está dentro das suas necessidades.
Essa passagem do princípio espiritual por aí. Quer dizer, por que Deus fez assim, né? E os co-criadores também, não me pergunte. Mas cada um quer aprender algo com isso. Cada um tem que aprender algo com isso. Né? Alguém quer falar? Então vamos lá. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar, por sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Já imaginou o boi? Olha, está muito quente, vamos dar um jeito de inventar o ar-condicionado aqui para gente? Né? Entendeu? É muita diferença. Tem um boi que é inteligente. Aquele boi, de alguma forma, está mais adiantado que os outros, aprendeu algo mais. Mas mesmo assim, há uma limitação muito grande. Quem já viu um passarinho que fica assim, num negócio, lá em Minas se chama choça. Choça. Seu Roberto deve saber o que é choça. Passarinho na choça. Principalmente o coleirinha. Eles pegam o coleirinha, botam nessa tal de choça, que é um ferro assim, redondo, assim meia lua. Ele fica pousado lá em cima com uma correntinha no pé, tá? Para ele não fugir. Quando ele está com sede, tem uma corrente que vai dentro de uma vasilha d'água lá embaixo com um baldinho, digamos assim, né? Um dedalzinho que se torna um baldinho. Ele puxa com o pezinho, a água, bebe, solta de novo, ela cai lá dentro da vasilha com água. Na hora de abrir o coxo de alpiste, ele não está aberto, ele tem um lance que ele empurra um pauzinho lá, que faz o negócio de dar a tampa abrir, tá? E esse pauzinho, quando ele empurra, escora, ele vai lá, come o que quer comer, e ele volta e puxa o pauzinho de novo da tampa fechar. Já viram isso, gente? Não. Isso é muito difícil hoje. Complexo. Isso hoje Complexo, é raro. Isso hoje não, eu acho que nem lá em Minas existe mais isso. Você chegou a ver, seu Roberto? Isso era. Na época que eu fui para lá, tinha muito. Quando eu era garotinho, 6 anos, 7 anos. Né? Hoje eu vou lá, agora não vejo isso, não. Quer dizer, esse coleirinha era ensinado, e ele condicionado, e ele aprendia. E é inteligente. E também não eram todos que faziam isso, não, tá? Assim, que conseguiam aprender. Alguns caras desistiam, até saltava ou estava na gaiola, senão ele ia morrer. Mas alguns ia vendo o outro, e os caras lá, não sei como era a técnica deles de ensinar, e aprendia. Olha que coisa complicada. Né? Então, é um limite. Agora, se chegasse para o coleirinho, agora eu vou soltar a tua argolinha aí, você vai ficar solto, tu vai lá dentro, pegar o pacote de alpiste para botar no coxo, tá? E você comer. Bota água para ir numa vasilha para você beber. Ele não vai conseguir fazer isso. Não vai ter condições. Ou seja, a inteligênciazinha, né? O início rudimentar de inteligência é bem limitado. Tá? Ou seja, aqui, para a satisfação de suas necessidades, para a sua conservação. Não, o homem, né? Faz isso tudo consciente. A satisfação de suas necessidades e conservação. Né? Agora, o passarinho não. Ele faz a linha de conservação, mas sem inteligência. É instinto. Instinto puro. Agora, de vez em quando, condicionado, ele faz algo mais. Seu Roberto, está me ouvindo? Queria saber se ele já viu isso lá no Itamaraju, devia ter também. Alguém quer comentar? Tem aqui uma família de tipo aqui, que vem aqui, eu tenho algo aqui para o bebedouro, para o beija-flor. Então, eram 2 que vinham, agora 4, 6, e se for comida aqui, eles, né? Aí eu, como ponho água numa samambaia, acho que samambaia, não sei o nome daquela planta, que ainda deixou as plantas, eu mantive aqui, aí eu ponho água nos pratos, né? Ali, e um de cada vez, dão os seus mergulhos, sobem, aí a vizinha do lado bota lá sempre giló, já foi alpiste. Os malandros saem daqui e vai para lá. E, quer dizer, eu fico observando, eu falei assim, esses malandros aí pensam também, mas claro, de acordo com a espécie, né? A sua... Não. Exatamente. Próximo a gente, eles aprendem, né? E quando não tem, o que eles fazem? Vem aqui na janela, beija-flor vem na janela. Se eu não manter fechado, entra aqui para porrinhar. Ô, como é que é? Tá só... belisco, vidro, né? Tac, tac, tac. É.
Diz para sua vizinha para dar o jiló verde, tá? O jiló maduro é prejudicial, que engorda, tem que ser verde. Tá? Ai, que horror. Não, já criei passarinho. Sei lá, eu não sei, geladeira em algum lugar, eu não conheço, nem alpiste. Alpiste é bom, já tem um tal de país que é bom dar misturado ao alpiste, de pouquinho país, mais alpiste, que o alpiste é mais saudável para o passarinho. Isso eu não sei, eu não conheço. Ah, Tive passarinho. expiador, né? Expiador. Ai. Bom, vamos lá então, gente? Vamos lá. Teu corpo se destrói como dos animais. E é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Sim, Pobres homens. quando a gente desencarna, né? Tá, joia, prima. Pode ir. Tudo bem, tá? Boa noite para você aí. Um beijão, tá? A Lourdinha tem que sair. Quando a gente desencarna, nós temos consciência que desencarnamos. Alguns não têm, mas vamos falar no geral, né? E quando nós chegamos lá, nós somos inteiramente livres. Vamos para o lugar que nós merecemos, né? Às vezes aquele lugarzinho que, né, esquenta muito, né? Tem aquela pedra que a gente fica pisando lá e não dá certo o negócio, né, dona Lúcia? Fica todo mundo, ai, ui, né? Mas dos animais, não. Nós sabemos o quê? Que a grande maioria dos animais, a grande maioria assim, tem os espíritos responsáveis que os recolhem. Outros já reencarnam imediatamente, outros que, né, cada um com sua necessidade também, já fica um pouquinho mais de tempo lá. Né? A gente vê os casos do Chico, cachorrinho dele lá, do irmão dele, né, o Lorde, ficou lá um tempo com ele lá no plano espiritual. Quer dizer, a gente vê que nós somos livres quando desencarnamos. O problema é essa liberdade aonde nos leva, aí é outra história, né? Os animais não. Os animais, quando desencarnam, não tem nada a resgatar, não tem nada por que passar. Não é isso? Então, é diferente também. Vamos lá, Elita. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos. Não sabeis distinguir-vos deles? Conhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Reconhecei-lo. E aí? Olha só. O animal não reconhece Deus, não pensa em Deus. É uma grande diferença, não é isso? Não tem essa noção. Será que o animal, quando vê um trovão cair, igual nós começamos lá no início, não, os homens da caverna, o Deus é um trovão, o Deus é um raio, um relâmpago. Né? Nada disso. Os animais. Vai falar aqui na frente que, para eles, os deuses somos nós. Porque eles estão muito próximos a nós, né? Lidam conosco o tempo todo, a grande maioria, né? E nós passamos para eles representar esse papel de deuses. Aí está um pouquinho mais à frente, né? Então, essa faculdade de pensar em Deus é inerente a nós que raciocinamos. Vê que desde o início da humanidade, os primeiros homens, há esse respeito, há esse sentimento de divindade, que existe algo maior, que sem entendermos o que até hoje também a gente não compreende bem, mas pelo menos já temos uma certeza, né, que é o que Emmanuel fala, né? A fé é a certeza em Deus, apesar que nós ainda desrespeitamos algumas leis, né? Mas nós já temos certeza. Deus existe. Isso é o que nos diferencia dos animais também. Alguém quer falar alguma coisa? Jorge, está com a página aí na tua mão, Du? Eu estava pensando aqui, vamos ler essa paginazinha aí, tá aí contigo, do Ceareiros, de volta? Muitos dentre nós. Então, deixa eu localizar com. Qual página? Eu não sei se Eu tenho aqui. É o Ceareiros que está. É no É Ceareiro. Eu acho que é Ceareiro. Muitos dentre nós. É no Ceareiro. Muitos dentre nós. Que tem aquele outro, né? Mas o outro não é o. Eu estou até esquecendo o nome do outro. O Consuelo.
Acho que a estante da biblioteca da Elisa já está funcionando de novo, viu, Consuelo? Não, tá não. Porque Voltou, eu fui pegar o né? livro dos médicos. Voltou. Eu fui pegar o livro dos médicos, caiu os livros todos em cima de mim. Tem que, Mas é eu... porque você não está fazendo a manutenção correta, entendeu? Viu? Tem que chamar A, um técnico, tem que chamar o a, técnico. a dona Luz está ouvindo assim, talvez não esteja entendendo. A Elisa, dona Luz, tem uma biblioteca toda automatizada. Ah, tem. São muitos livros. Nossa. Aí a gente chega, É. Elisa, tem livro tal? Ela, espera aí, aperta o botãozinho, você vê aquele barulho? Aí já chega na E mão você dela o sai uma livro. mãozinha mecânica assim, vai Na entrega mão na dela. mesa, né? Na mão, é. O Achou, nome é já? muitos dentro de nós Qual é mesmo? o nome do autor? Vamos ver se eu acho pelo autor. Ah, só É, me lembro pelo... o nome da página. Eu só me lembro que é muito dentro de nós. Agora o autor não me lembro, não. É Eu o estou me lembrando do Caibá? mais difícil. É o Caibá? Não lembro. Só me lembro do mais difícil, o nome da página. Qual é o nome da página? Equação pertinho de algemas. Porque na ordem alfabética não tem muitos dentro de nós. Tem não? Nem nada Não, parecido? não. Qual o nome do outro E livro, sem ser o Ceareiros? tem o... aquele de capa verde, esqueci o nome dele. Pois é, pode ser nele também, mas eu acho que não vai ser aí. O Espírito da Verdade? Será esse aqui? Não, o outro do Valdo. O Valdo tem 2 livros. Um é Ceareiros de Volta, o outro é que eu não estou lembrado do nome. Também não. O outro Pô, se não aqui, achar, o outro deixa não para sei onde semana tá, que vem. não. Então a gente lê semana que vem, tá? Vamos deixar em aberto isso Pode aí, ser porque no outro mesmo. pode ser no outro, Que mas eu aqui acho eu que não tô achando, não. nem um nome parecido. Não, que a página eu tenho quase certeza, 97%, que muitos dentro de nós, que é justamente que fala, né? Dentro de nós tem esse monte de bicho que tem lá na página, né? É o que nos leva aos brutos. Eu acho que é Justamente essa no página. outro. Para É semana no que outro. vem eu posso achar o outro. Hoje não tem mais, Cearense de não volta, sei. o outro. Pois é, tudo bem. Fica a página, nós vamos ficar devendo essa página aí, né? Ele tem uma capa verde, mas o seu nome dele eu não sei. Até tô Não olhando estou aqui para bem ver lembrado, não. se eu vou Bom, vamos fazer o seguinte. identificar. Eu botei uma paginazinha aí do Espírito Erasto, do Livro dos Médicos, falando sobre essa questão dos homens e dos animais, tá? Para a gente prestar atenção nessa diferenciação. Essa página, está no capítulo 22, no item 236, né? Só que eu já botei lá na frente, porque é muita coisa, para a gente ler somente três parágrafos só, tá? Aliás, vamos ler um pedacinho que está lá em cima. Está todo mundo aí? Tem um livro aí. Ou o livro, ou está no Zap, tá? Do grupo de estudo. Esse eu achei, esse estava mais fácil de achar. O outro não tá, não. Eu tô vendo por É. aqui, pelas laterais aqui. Não, Daqui a pouquinho tudo cai tudo bem. em cima de mim. Não, faz isso não, que é muito livro, né, Consuelo? Vai ser um transtorno, que eu tenho que Eu chamar sei até que bombeiro. a capa é Vai chamar o verde. bombeiro para tirar ela debaixo dos livros. Qual a página, hein? Qual a página do livro dos médicos? Livro dos Médios? Bom, é capítulo 22, porque essa questão de página, cada um, o meu é É uma 302 a tradução página. diferente para cada um. O meu é 302, eu não sei, capítulo Acho É que eu já 22, capítulo 22, né? Tá. Acho que eu Sensibilidade achei, dos Afrânio. animais. Acho que eu achei. É técnica de viver. Técnicas de viver, justamente. Esse também é aí, muitos dentro de nós. Peraí, deixa eu ver se é ele mesmo. É técnica de viver mesmo. É técnica de viver. Isso mesmo. Viu, Consuelo? O automático já está funcionando, o robozinho já... Voltou. Olha, por Inteligência acaso eu artificial. me lembrava que estava marcado e tá com marcador mesmo. Qual o nome da página? Não é isso? Muitos de nós dentro de nós. Muitos de nós dentro de nós, tá? Só mudou um pouquinho, mas é o que eu estava me lembrando. Então vamos ler Isso é essa página técnica de primeiro. viver ou é muitos de nós? Não. Não, Dona só Luz, agora nós vamos só ler vai uma página que o Jorge comentou aí. Depois a gente lê o livro dos médios, tá bom? Tá. Tá? Olha, eu vou ter que sair agora, tá, gente? Tudo bem, não tem Não vou problema poder não. Então, assistir. Depois eu assisto na tá, vê gravação.
na Tá, gravação. tudo bem. Tá? A senhora vai gostar Obrigada. dessa página, tá? Boa, né? A senhora vai gostar. Muitos dentro de nós. Vai falar justamente Muitos dessa de questão dos nós animais. dentro de nós. Muitos de nós dentro de nós, tá vendo? É. Tá, eu vou ouvir a paginazinha e saio. Tá joia. Então vamos lá, Liz, que é pequena a página. O tema pode parecer estranho, mas não é. Quase todos portamos um inimigo terrível dentro de nós, o passado. Não escrevemos movido pela censura. O problema é nosso, de quantos viajam no encalço do próprio burilamento. Enquanto não escoimamos dos espíritos impulsos primitivistas, cada existência menos digna que se foi ainda é uma sombra no mundo complexo de nós mesmos. E essas sombras podem ser evocadas, trazidas à tona, ameaçando a renovação que começamos a construir. Um estudo desapaixonado da própria mente nos dirá que, em maioria absoluta, estejamos desencarnados ou não, nas lides da matéria densa, carregamos no íntimo um verdadeiro museu de paleontologia extravagante, porque formado de animais mortos-vivos. Ai de nós! Basta ligeiro toque nas imperfeições que trazemos para que os vestígios deles ressurjam insofismáveis. Grande favor nos faria um companheiro se nos fotografasse para nosso exame. Nos momentos menos felizes, teríamos ao dispor toda uma coleção de lembranças da forma. Na impaciência ou na zanga, veríamos felídeos, tais como o gato ou a onça, quando arrepiados, surgindo dos traços que articulamos. Na ironia ou na galhofa, reconhecer-nos-íamos de imediato, na linha dos símios, compondo esgares dos chimpanzés ou dos micos. Nos instantes de egoísmo machucado ou de orgulho ferido, notaríamos que em nós os instintos da serpente, quando alteia a cabeça, ou do leão, quando infla a juba para desfechar um bote. Sobretudo, quando desertamos coletivamente do imperativo da autoeducação, temos ainda que ver em casa miniaturas permanentes de jardim zoológico, qual se os aposentos que nos servem de moradia na terra ou no espaço trouxessem o comunicado expresso, cada qual em sua jaula. A doutrina espírita, em nos facultando o estudo livre e amplo da lei da reencarnação, oferece-nos a chave da lógica para a penetração em nós, a fim de remover para sempre os fósseis do mal que muitas vezes acalentamos desprevenidos. Daí, o solicitarmos equilíbrio constante para que possamos alcançar os nossos objetivos de aperfeiçoamento. Estejamos atentos às reações que nos caracterizam, porque a educação pessoal não é serviço para o qual se chame operários e empreiteiros. Observemos-nos, vigiar-nos e corrigir-nos com paciência. Empenhemos-nos em manter calma e entendimento, sejam quais forem as circunstâncias. De outro modo, estaremos ao sabor das impressões negativas que, ao invés de sustentar-nos na dignidade da condição humana, nos farão viver de trejeito em trejeito e de caricatura em caricatura. É isso aí. Né? Quando os espíritos colocam no final da resposta, né? Pobres homens, né? Que vos rebaixais mais que os brutos. Né? Tem muito a ver com essa página aí. Quer dizer, muitos de nós dentro de nós. Né? Nós fazemos toda essa representação. Bom, então vamos lá para o Livro dos Médiuns, capítulo 22. Vamos ver se dá tempo. Falta pouco tempo, mas vamos embora.
O Erasto, né? Essa página do Erasto, que foi discípulo de Paulo. Nós vamos conhecê-lo durante o estudo do Paulo Estevam. E está lá também nas cartas de Paulo, ele aparece também. Vai ler a partir de que Então, parágrafo? então, de começar lá em cima mesmo. Se pode assimilar o homem. Tá no meio de parágrafo, mas dá para entender. Não é onde está escrito o cão que pela sua inteligência superior. Sim, mas é que no meu livro, que eu tirei a Tá. cópia, em Aí não vai cima ler. desse. Você lembra da origem? Tem aqui 235, 236. É 236, Jorge, mas é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Sétimo parágrafo. O parágrafo que começa é o cão, que pela sua inteligência. Tá, Só que três linhas acima, eu queria ler 3 linhas acima desse parágrafo. Tá. Então, Que começa. lá, esse aqui, esse livro aqui, ó. Esse, na página É diferente? É. Tá. 2, 4. O cão, pela primeira. Agora 3 linhas acima. 3 linhas acima de um cão pela sua inteligência. Tá. Se pode assimilar o homem. Tá? Se pode. Pode ir? Pode, Jorge. Pode. Beleza. Vamos lá. Se pode assimilar ao homem que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Somente nós, homens, que somos assim, tá? Esse é o grande diferencial, tá, dos animais, que eles não são como nós. Nós somos perfectivos por nós mesmos, né? Lógico, tem ajuda, mas se a gente não quer, né? É fogo, né? E as outras raças não. São totalmente dependentes, né? Encarnada ou desencarnada. E não tem essa ideia de perfeição, caminhar para purificação, evolução, seja o nome que se dê, né? Então vamos lá, Elisa. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais e bem educado, sempre foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os roxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais diante do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na primavera, na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece sua teia sempre do mesmo modo. Então, a gente não vê sinais de progresso. Por quê? O espírito ali, o princípio espiritual que está ali aprendendo algo que a gente talvez não compreenda, né? Está ali, não sabemos para onde que ele vai, mas ali ele tem que ficar até aprender. O Emmanuel, no livro Consolador, fala: o macaco não desceu da árvore, não, gente. O macaco continua lá na árvore. Né? Há uma brincadeira muito sem graça na rua, né? Quando fala, esse aí já desceu da árvore, caiu o rabo, está tudo bem, né? É uma brincadeira, né, muito séria até, que a gente vê na rua, mas não tem nada a ver, não. O macaco não desceu da árvore. O princípio espiritual passou pelo macaco, né? Em determinado momento, e em determinado momento não sabemos para onde ele foi, que não veio direto ao homem, que nós sabemos que tem os elementais aí pelo meio aí, e talvez tenha outra coisa que a gente não sabe. Não sabemos se é nesse planeta ou em outro planeta,
Então, tem um monte de coisa aí nisso aí, mas nenhum animal progrediu, só o homem. E nós estamos, né, aqui na caminhada longa para anjos. Não é isso? Futuramente viver sem essa forma, sem esse corpo físico. Os animais serão sempre aquilo. O cachorro será sempre cachorro, o gato sempre gato, o urubu sempre urubu. Até que a raça acabe, né, que a extinção, né, se extingue, ou então, né, passe por outros processos que não sabemos. Aí o princípio espiritual vai passando. Por onde, não sei, mas nem como, não sei. Mas não há evolução do animal. O animal será... É como se o animal... Podia ouvir uma palestra uma vez de um espiritualista falando que é clonagem. Olha só, os animais são clonagens. O princípio espiritual passa por aqueles clones que não evoluem, são sempre aquilo. De certa forma, é meio... Né, um pensamento meio... Mas dá para... Né? Então é isso aí que está falando aqui. E não muda. Até acabar o mundo ou acabar aquela raça, extinção, né? Será aquilo. Alguém quer falar? Então vamos embora, eles. Falta 2 parágrafos. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis em lugar de umas e outras os palácios, os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Em tudo, né? Em tudo nós evoluímos. Vamos lá, nesse último parágrafo aí que a gente já para, né? Desse progredir constante, invencível, irrecusável do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies humanas, animais, das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, são menos certo, sobre a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem precisavam compreender, porém lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas em sua sabedoria não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados se conservam e se conservarão até a extinção de suas raças. Até isso, ó. Né? Então é isso aí. Os animais têm uma função importantíssima para os princípios espirituais, que nós já passamos por lá, né? Mas o tipo de progresso que aqueles estão submetidos não é da forma que nós somos. A partir do momento que a inteligência, né, nós temos o tal do famoso livre-arbítrio, é limitado, mas não deixa de ser livre-arbítrio, né? Nós já temos condições, né, de tomar decisões importantíssimas. E aí é onde a gente se atrapalha às vezes, né? As decisões erradas, né? Os animais não. Os animais vão fazer o que essa inteligência rudimentar lhes ensina e o instinto, né? O domínio do instinto, quase total. É a próxima pergunta que a gente vai ler semana que vem, essa questão do instinto. Ok? Alguém quer falar? Tem criaturas à parte, né? A mediante natural, né? E nos encontra o que eu estou aqui lembrando aqui da leitura inicial, Palavra de Vida Eterna. Ele mais ou menos deu uma ali, atitude, né?
que a gente vem realizando aqui na Terra, muitas das coisas não procedem do animal homem. Eu estou colocando esse animal aí, mas sim procede de Deus. Né? Então a gente vem. Já vê a página que você leu mesmo no início. Né? É mais ou menos. Eu abri aqui no chute. De hoje. Deixa eu falar mais uma coisa assim, ó. Quem quiser ver no livro, a Bíblia Sagrada, o primeiro livro, logo no início do capítulo 1, tá? No versículo 26 ao 30, essa questão do Deus, a criação do animal, tá? Do homem e do animal. Tá? Isso que o Espírito Terásio está falando aqui, né? Não vou ler aqui não, que é longo, tá? Mas começa no 26 e acaba no 30, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Capítulo 1 do Gênesis, versículo 26 a 30. Vai falar sobre a questão da criação dos animais, o propósito deles aqui na Terra. E vai ser justamente o que o Espírito Terásio fala ali. Nos alimentar, nos vestir, nos ajudar, etc, etc, etc. Bom, eu vou...